O telemarketing e as mensagens via SMS são ferramentas úteis para as empresas, mas frequentemente são também um incômodo para o consumidor. Em alguns casos, esse contato pode ser considerado até abusivo, abrindo precedentes para ações indenizatórias. Para saber o que o consumidor pode fazer, caso se sinta incomodado por esse tipo de abordagem, a gente conversa agora ao vivo aqui no quadro Espaço do Consumidor com o parceiro da TV Record e assessor jurídico do IBEDEC, o Instituto Brasileiro de Estudos e Defesa das Relações de Consumo, o advogado Antônio Tavares. Bom dia, obrigado pela presença aqui com a gente. Bom dia, Antônio. As empresas podem fazer isso? O telemarketing, as empresas podem tanto mandar mensagens de texto ou ligar para os seus clientes? Elas podem, mas o que o consumidor tem que saber é que existe uma resolução da Anatel que permite que o consumidor bloqueie esse tipo de incômodo esse tipo de mensagem vira incômodo para o consumidor. Acontece o seguinte, até 2012, a gente não tinha muito controle sobre isso. O consumidor não tinha uma regulamentação legal que permitisse ele bloquear. A Anatel regulamentou isso a pedido dos Institutos de Defesa do Consumidor e hoje funciona assim. Você que recebe muita mensagem de publicidade no seu SMS, no seu celular via SMS ou via ligação, você pode ligar para a sua própria operadora e pedir o bloqueio disso. Você deve entender que o seu cadastro era também negociado por essas empresas, pelas operadoras, de forma que você recebia publicidade de outras grandes empresas através de convênios feitos com a sua operadora. Isso você pode bloquear de uma vez. E outra coisa muito importante que o nosso telespectador tem que saber, aquelas cobranças, quando o consumidor, por exemplo, está devendo, e aquelas cobranças que são feitas, as ligações são feitas várias vezes por dia, às vezes muito de manhã, no horário do almoço, à noite, elas também estão regulamentadas e elas são proibidas pelo artigo 71 do Código de Defesa do Consumidor. Foi bom o senhor tocar nesse assunto aí, porque não é só em caso de cobrança. Às vezes, para ofertar um pacote diferente do plano que você contratou, eles ligam para as pessoas várias vezes durante o mesmo dia. Só que são, vamos dizer assim, são funcionários diferentes. E aí eu já percebi até pessoas reclamando, mas eu já falei com o seu colega, às vezes a pessoa reclama perto da gente assim, olha, você já me ligou de novo, está ligando de novo. Quer dizer, isso também pode ser considerado vamos dizer, mensagens abusivas? Pode. Esse é mais fácil, porque basta você demonstrar, você na ligação com eles falar, não quero que vocês me liguem mais, não quero que vocês me ofereçam nenhum tipo de publicidade mais. Eles têm que te dar um protocolo disso e no máximo em 48 horas eles vão estar, você não pode mais estar recebendo isso. Em alguns casos o prazo chega a 5 dias, dependendo do serviço, dependendo do que você está pedindo. Mas é um direito do consumidor não receber a mensagem da própria operadora, ou seja, a operadora, você consegue bloquear qualquer oferecimento dela para o consumidor e dos parceiros dela, de outras empresas que ela também faz isso. Se houver essa insistência por parte da operadora ou dos parceiros dela, quais ações indenizatórias estão previstas em lei? Bom, o consumidor tendo o protocolo, e eu quero sempre avisar que o protocolo fica guardado por vários anos, você pode ligar lá e pedir o protocolo que você perdeu, que você não anotou, ele fica por até 3 anos arquivado. Você basta reclamar na Anatel, a Anatel, você informando o protocolo e que continua recebendo a ligação, a sua operadora ela é multada. Agora, para você ter a indenização, tem que buscar o juizado especial através de um advogado de sua confiança e aí, dependendo da frequência e das suas provas, você vai ter uma indenização que pode chegar aí a 3 a 8 mil reais por esses inconvenientes. Eles também, quando ligam para as pessoas, eles alegam que aquela ligação está sendo gravada. Isso também fica arquivado, além do protocolo, o diálogo entre operadora e cliente fica gravado? O diálogo fica gravado por menos tempo, salvo engano era 6 meses, estão tentando prorrogar para 1 ano, mas os protocolos eles ficam por 3 anos. Então, se você, por exemplo, esquecer um protocolo, você pode ligar lá e pedir, olha, eu quero os protocolos dos últimos 3 anos e as gravações de voz do período legal. Então, eles têm que mandar tudo isso para você. Se eles, por acaso, não conseguirem mandar, vale o que você falar que era. Por exemplo, você falou que o protocolo tal era para cancelar um serviço. Então, vai valer a palavra do consumidor
independente, porque a operadora teria que ter essa gravação e esse pedido escrito. Agora, e se o consumidor quiser saber, por exemplo, das promoções da operadora de telefonia, o que ele faz? Ele vai no site oficial da operadora ou ele pode futuramente pedir um desbloqueio para voltar a receber essas mensagens? Pelo site da operadora é obrigado a que o consumidor ele tenha seus dados ali e seu perfil gravado, ou seja, a operadora tem que te mostrar se o seu plano é o mais adequado para o seu perfil, inclusive. Então, tudo isso tem que estar disponibilizado no site. É claro que você pode levantar o bloqueio e continuar recebendo de novo a qualquer tempo. Isso é critério do consumidor. Ele pode mandar bloquear e desbloquear conforme a conveniência dele. Mas eu sugiro para quem faz o bloqueio que entre no site da operadora e veja. Você pode, inclusive, ver qual o pacote melhor se adequa para você. E eles são obrigados a te mostrar isso. Uma questão interessante diante das novas regras de consumo no Brasil às vezes você, por exemplo, vamos pegar o caso da operadora telefônica que a gente está falando aí. Você tem um chip de uma operadora A e aí você faz a portabilidade por uma operadora B. Tem que pedir o bloqueio das mensagens de telemarketing das duas ou da atual? Como é que funciona? Da atual. Mas a antiga, então, não pode mandar também mensagem, porque já não pode. Perdeu o vínculo com a antiga, é isso? Exatamente. É exatamente isso. Só pede para o plano, para a operadora que está vigente. Se a outra continuar mandando, aí ela está cometendo um ilícito e aí também é passível de indenização. Nós estamos falando aqui de telefonia móvel. Na telefonia fixa também tem telemarketing. Não tem mensagem de texto, mas tem telemarketing. Também pode haver esse bloqueio por parte do usuário? Pode haver o bloqueio. Ela vai servir também para a telefonia fixa. E tem uma coisa muito interessante. Quando alguém tem o seu número e fica ligando, eu recebo muito consumidor que recebe cobranças de pessoas que não são da casa dele. É um erro, mas recebe todo dia, várias vezes. Em último caso, você tem o direito de pedir as faturas detalhadas, inclusive dos números que te ligou. Se o consumidor, com essas faturas, comprovar o abuso, ele pode ser indenizado também. Via internet, também há telemarketing, por exemplo, é menos usual hoje, mas ainda há, via e-mail. A pessoa também o usuário pode pedir o bloqueio dessas mensagens via e-mail? O usuário, essa resolução da Anatel, ela não regulamentou e-mail, ela regulamentou ligações e SMS. Agora, o usuário ele pode bloquear o e-mail no seu computador e, em último caso, existem agora ferramentas que furam esse bloqueio que você coloca. Então, você demonstrando esse abuso é também passível de indenização. Inclusive, é algo que tem acontecido também comigo e a gente já está estudando uma medida judicial para esse caso específico do spam, né? Você recebe muitas mensagens e não consegue bloqueá-lo. Pois é, o usuário não poderia entrar lá na configuração da caixa de e-mail e já criar um bloqueio ele mesmo ali, eletronicamente? Exato. Existem mecanismos novos que furam esse bloqueio. Esse que está sendo o problema. No meu caso é isso. Aí você consegue uma indenização demonstrando que eles estão usando essa ferramenta ilegal, no caso. Muito obrigado pela sua presença, mais uma vez. Até semana que vem. Em nome do IBDEC, eu que agradeço a oportunidade. Até a próxima quinta.